Olá, Pro, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje para a gente dar sequência ao nosso estudo para o nosso sonhado concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo, dando sequência ao nosso estudo do programa Mais Educação São Paulo, subsídios para a implantação, certo? Bom, nós paramos lá na página 50, nós finalizamos então o primeiro eixo, que era o eixo sobre qualidade, e aí agora nós vamos iniciar o eixo da gestão, então nós vamos falar um pouquinho sobre gestão pedagógica, gestão democrática, e é importante, né? Até porque quando a gente fala em gestão democrática, eu lembro muito bem da dissertativa que caiu no último concurso, que foi o concurso que eu prestei, e eles fizeram uma pergunta específica, né, na dissertativa, para a gente falar discorrer sobre a gestão democrática participativa dentro das escolas. Então, é sempre bom a gente estudar, certo? Vamos dar início aqui na nossa leitura. Deixa eu só pegar uma caneta, porque se eu precisar escrever, né, eu já deveria ter deixado separado. Mas enfim, vou pegar a vermelha, porque sempre aparece mais. Deixa um pouquinho mais escuro aqui. E vamos lá. Segundo eixo, gestão. Opa! Conforme exposto na síntese introdutória a este documento, os participantes do Seminário Interno Mais Educação São Paulo entenderam que é necessário subsidiar a implantação do programa também no nível da gestão, sendo este inseparável das questões curriculares. A separação em três tópicos, gestão pedagógica, gestão democrática e gestão do conhecimento, tem fins organizativos e não deve ser entendida como incentivo à compartimentação do trabalho ou à separação de tarefas pelas funções dos educadores. Os princípios e práticas aqui sistematizados tiveram origem nas discussões realizadas no seminário e têm o propósito de configurar uma gestão para uma cidade educadora, conforme disposto no programa Mais Educação São Paulo, além de configurar uma rede de fato articulada que possa trabalhar a diversidade de suas realidades dentro da unicidade de princípios, da clareza de seus objetivos comuns e da compreensão de suas responsabilidades perante a cidade de São Paulo. Então, primeiro, gestão pedagógica. A gestão pedagógica é a base para a implantação do programa Mais Educação São Paulo. Então, vou grifar isso aqui. Deixa eu ver se... Eu acho que aqui fica melhor. Vou pegar amarelo mesmo. Deixa eu ver. É verdade. Ó. Então, a gestão pedagógica é a base para a implantação do programa Mais Educação São Paulo. A base. É por meio dela que as práticas de educadores e gestores poderão se afinar cada vez mais aos princípios e ações propostos no programa, destacando-se entre eles a efetivação das noções de interdisciplinaridade, autoria, pedagogia de projetos e a avaliação para a aprendizagem. Os projetos político-pedagógicos são instrumentos fundamentais da gestão pedagógica. Então, vamos lá. Os projetos político-pedagógicos são instrumentos fundamentais da gestão pedagógica e é por meio deles que as unidades educacionais devem pautar suas ações. Para tornar os PPPs de fato democráticos e efetivos, o cotidiano do trabalho na rede municipal de ensino precisa ter algumas características. A gestão pedagógica está diretamente relacionada aos procedimentos de avaliação processual que se elaboram a partir dos produtos e de suas avaliações intermediárias. Segundo a professora Selma Rocha, em sua fala de síntese dos trabalhos no Seminário Interno Mais Educação São Paulo, essa avaliação, que dá por meio de horários coletivos e reuniões pedagógicas. Então, nesse caso aqui, os horários coletivos são os PEAs e a GEIF, né, que se dá por meio de horários coletivos e reuniões pedagógicas, não pode estar baseada unicamente no erro. É necessário que a unidade educacional seja orientada ao que é potencial e ao que seus profissionais podem fazer. Para tanto, é necessário olhar para o ambiente geral da unidade educacional, o que não exclui propostas assertivas sobre pontos específicos, mas supera a lógica de causa e efeito que costuma gerar frustração entre professores e gestores.
Muitas vezes, uma dificuldade é diagnosticada e se age sobre ela, mas o efeito não acontece como esperado, já que os fatores envolvidos são múltiplos e se influenciam mutuamente. Deixa eu aumentar aqui, eu sempre esqueço de aumentar, né? Os horários coletivos de formação e as reuniões pedagógicas devem ser espaço de reflexão e elaboração. Então, os horários coletivos de formação e as reuniões pedagógicas devem ser espaço de reflexão e elaboração sobre as experiências reais em sala de aula e o ambiente educativo. Para que uma reunião pedagógica ou horário coletivo se preste a esse propósito, é necessário haver o quê? Uma preparação, então a preparação de uma reunião é tão importante quanto a sua execução. Vou abrir um parênteses aqui, quando a gente fala em preparação, eu lembro bem, até já soltei um vídeo aqui no canal falando sobre o livro Sabores, Cores, Aromas e Sons, a Organização no Espaço da Educação Infantil, onde a Maria da Graça Souza Orne, ela fala, né, sobre uma situação que ela vivencia, e o que eu quero dizer é o seguinte, a coordenadora, citada pela Maria da Graça neste livro, ela prepara as reuniões dela, os encontros pedagógicos dela com as professoras de uma maneira tão genuína, sabe? Com o propósito mesmo de acolher as professoras e ouvi-las. E dentro do livro, após a leitura, a gente consegue perceber o quanto é importante de fato essa preparação da reunião. Não chegar lá, né? Ah, hoje tem reunião, vamos lá, vamos falar sobre o que, gente? Né? Sem uma preparação, não é muito legal. Depois, é necessário ter a preparação, rigor na condução, então, uma pauta preparada e articulada às reuniões anteriores. É necessário também um registro e produção de síntese para que se tenha memória, continuidade e compartilhamento de informações. Então, aqui, além de se ter memória, é importante esse registro porque é considerado documentação pedagógica e isso nós podemos encontrar lá na normativa 2 de 2019, onde fala sobre os registros na educação infantil, tá bom? A organização e a condução dos horários coletivos de formação e reuniões pedagógicas com rigor são necessárias para que elas tenham caráter analítico e não de julgamento. Dificilmente alguém irá expor suas reais dificuldades se perceber que será objeto de julgamento pelo grupo. O sentido deve ser da análise das dificuldades para a construção coletiva de proposições, o que só é conquistado por um ambiente de confiança. A confiança é a não violação das dificuldades. Em uma reunião, as dificuldades reais devem ser apresentadas e analisadas, não julgadas. Se elas forem julgadas, a participação se esvaziará. A organização dos horários coletivos de formação e reuniões pedagógicas sob essa perspectiva de análise e construção coletiva permitirá que se tenha espaço de ação, reflexão, ação contínuo nas unidades educacionais, o que deverá ser articulado às dinâmicas de reuniões das DREs e na SME. Esse processo de avaliação processual e acompanhamento é fundamental para a criação de oportunidades de aprendizagem que atendam às necessidades dos educandos, organizando na prática os princípios do programa Mais Educação São Paulo, que, em seu documento de referência, dispõe que a avaliação do processo de ensino e aprendizagem é parte do currículo, constituindo etapa necessária e indispensável para o replanejamento das ações pedagógicas e para a reflexão sobre o percurso cognitivo e os conhecimentos significativos já construídos pelos educandos. Dessa forma, entende-se que a aprovação automática não é um procedimento de uso sistemático, bem como a retenção. As sinalizações de problemas relacionados à aprendizagem devem permitir o diagnóstico precoce, porém, em circunstâncias nas quais se evidenciam que as dificuldades não foram superadas ainda, a retenção é necessária. Olha, então aqui, ó, vou até grifar isso, né, porque na prática a gente sabe que isso não acontece. Na prática o que acontece de fato é a retenção, a aprovação automática e acabou. Então, eu vou grifar aqui, ó. As sinalizações de problemas relacionados à aprendizagem devem permitir diagnóstico precoce, porém, em circunstâncias nas quais se evidenciam que as dificuldades não foram superadas ainda,
a retenção pode ser necessária. Pode ser, não significa que tem de ser. Os organizadores desses processos de gestão pedagógica, supervisores, diretores e especialmente coordenadores pedagógicos, têm atribuições analíticas e reflexivas além de normativas. Cabe a eles a intervenção para que os processos se desvelem e se encaminhem coletivamente, sem que seja instaurada uma dinâmica de julgamentos, sem que a vida funcional dos educadores esteja em questão, pois discussão funcional e debate pedagógico pertencem a espaços completamente diferentes. Hierarquia existe na decisão e não no debate pedagógico. O debate tem que ser responsável e os participantes, assim como precisam ser ouvidos sem julgamentos, precisam compreender as atribuições dos gestores, a quem cabe tomar determinadas decisões. Compreender os diferentes papéis desempenhados é fundamental não apenas para o andamento dos processos, como também é um imperativo ético para que não se aniquile a função do outro, o que acontece muitas vezes por uma incompreensão da própria esfera de ação do sujeito. Apenas dessa forma é possível a construção de uma gestão pedagógica essencialmente coletiva. Princípios elencados pelos GTs, os grupos de trabalho. Então, a construção de uma cidade educadora é um objetivo a ser buscado pelos educadores da RME em todos os níveis. O projeto político-pedagógico é um instrumento da gestão pedagógica por excelência, devendo ser elaborado. Então vamos grifar aqui. O projeto político-pedagógico é um instrumento da gestão pedagógica por excelência, devendo ser elaborado de forma participativa e ser conhecido por toda a comunidade educativa. É preciso que os conceitos norteadores do trabalho pedagógico estejam presentes no PPP como diretrizes de todas as ações a serem desenvolvidas dentro da unidade educacional. O PPP deve enunciar suas concepções e os princípios que o sustentam. Então, as concepções aqui possivelmente são sobre concepções de criança, de infância, certo? Dentro do espaço em que a unidade educacional está inserida, porque a gente sabe que nós seguimos uma concepção geral sobre criança e infância, mas dentro de cada unidade escolar a gente precisa olhar isso com um pouco mais de afinco, né? Detalhado. Todo momento de diálogo coletivo dentro da unidade educacional é momento de formação. O trabalho burocrático e administrativo deve atender ao pedagógico, não ao contrário. É necessário a criação de uma nova cultura de discussão dos problemas reais da unidade educacional por parte de todos os sujeitos, sob a perspectiva da análise e da reflexão sem julgamentos. Devem ser valorizadas a investigação, a discussão, a problematização, a busca de respostas para os problemas reais vivenciados. A gestão pedagógica tem caráter formativo e deve incentivar a pesquisa a partir da realidade local, relacionando-a a questões universais. Os gestores têm a atribuição de pensar a transversalidade de temas como a ética e a cultura, apoiando os educadores na configuração de projetos interdisciplinares nas diversas etapas e modalidade da educação básica. Os projetos interdisciplinares desenvolvidos nas unidades educacionais devem ter estreita relação com seus projetos político-pedagógicos. Autoria, pedagogia de projetos e interdisciplinaridade são diretrizes centrais do trabalho pedagógico a ser desenvolvido na rede municipal de ensino. Uma prática pedagógica que se paute pelo princípio da autoria, da pedagogia de projetos e da interdisciplinaridade precisa dialogar diretamente com a realidade local e as demandas trazidas por esta. Aqui não cita especificamente a questão do PPP, né? Mas eu me lembrei e eu gostaria muito de comentar, porque assim, a elaboração do PPP, embora seja o documento base, né, o mais importante dentro de uma unidade escolar, muitas das vezes o que acontece é que ele, ou parte dele é feito a partir de um Ctrl+C, Ctrl+V, né, o famoso copia e cola. Então, eu pego na internet, pego no meu vizinho, vou copiando partes e colando até que eu tenho ali um Frankenstein,
e eu chamo de PPP. Quando isso não pode acontecer, porque o PPP ele precisa ser pautado e elaborado a partir da realidade existente ali naquele contexto específico, né? Então, ou seja, diretamente com a realidade local e as demandas trazidas por esta. É preciso considerar o repertório dos educandos, os seus conhecimentos acumulados, bem como as inquietações. Trabalhe com projetos que desenvolvam o olhar crítico, curioso, que reconheçam o educando produtor, construtor. Os projetos devem proporcionar experiências para além da atividade, levando à construção de um conhecimento mais elaborado, compreendendo educandos e educadores como pesquisadores. Então, esses foram os princípios, e aí agora a gente entra nas práticas elencadas pelos grupos de trabalho. Então, primeira prática, planejar, preparar pautas, conduzir, registrar as atas e avaliar os horários coletivos de formação e reuniões pedagógicas, construindo a memória dos processos vivenciados nas unidades educacionais. Criar momentos para conversa contínua sobre os PPPs, para que eles de fato se constituam como documentos vivos dentro da unidade educacional, a partir dos quais se possa constantemente planejar, avaliar e replanejar. Sem essa dinâmica, o exercício pedagógico fundamentado sob a perspectiva da autoria, pedagogia de projetos e interdisciplinaridade não consegue se sustentar. Então, eu vou até grifar isso daqui, ó. Criar possibilidades de diálogo entre os PPPs das unidades educacionais para que haja convergência entre os princípios e as práticas pedagógicas desenvolvidas na RME. Criar estratégias para que os profissionais da unidade educacional possam ter momentos regulares de diálogo sobre os projetos a serem desenvolvidos, favorecendo o trabalho na perspectiva interdisciplinar. Promover encontros regionais e municipais com foco no compartilhamento de práticas pedagógicas. Esse diálogo ajudará a divulgar boas práticas que já acontecem e que precisam ganhar visibilidade na perspectiva de que possam inspirar e alimentar o repertório de outros educadores. Subsidiar constantemente nos horários coletivos de formação e reuniões pedagógicas a discussão teórica qualitativa sobre os conceitos de autoria, pedagogia de projetos e interdisciplinaridade, na perspectiva de revisitar a prática, ampliando cada vez mais o repertório de professores e gestores. Estudar e discutir metodologias, realizando trocas de experiências nos horários coletivos de formação e reuniões pedagógicas. Combinar mediação pedagógica, dialógica e investigação do território interno dos educandos. Investigação cognitiva, então, trabalhar perspectivas dos temas curriculares, levando em consideração o que a ciência traz e o que a comunidade apresenta. Mapear as práticas pedagógicas das regiões da cidade. Aproximar as práticas da unidade educacional às questões sociais. Elaborar e implementar práticas de avaliação que proporcionem acompanhamento do processo. Elaborar e implementar projetos relacionados ao reconhecimento e à intervenção na realidade local. Integrar projetos de diferentes unidades educacionais. Estabelecer comunidades de práticas para a ação, reflexão, ação sobre os projetos nas DREs e em SME, potencializar a pesquisa com a produção de conhecimento e registro dos fazeres pedagógicos, enunciando as práticas pedagógicas dentro e fora da unidade educacional. Divulgar e disseminar as experiências de pesquisa e projetos, objetivando dar visibilidade e, ao mesmo tempo, fortalecer as ações ocorridas nas unidades educacionais. Então, acabamos de ver sobre a gestão pedagógica, como ela deve funcionar, e agora veremos sobre a gestão democrática. Gestão democrática. A gestão democrática é diretamente vinculada ao papel da escola pública na sociedade contemporânea. Segundo a professora doutora Maria Clara de Pierro, em sua palestra, A Escola Municipal e a Realização do Direito à Educação ao Longo da Vida,
a escola pública é lugar de guarda, cuidado, desenvolvimento e formação das novas gerações. Portanto, a perspectiva democrática na gestão da escola e da educação pública é fundamental. A gestão democrática requer engajamento da equipe escolar, participação das famílias e da comunidade. A formação para a cidadania democrática implica exercício cotidiano e, para ser pública, a escola precisa incorporar a realidade sociocultural do seu contexto. Então, essa parte que eu vou grifar. A formação para a cidadania democrática implica exercício cotidiano e, para ser pública, a escola precisa incorporar a realidade sociocultural do seu contexto. A gestão democrática do ensino público está respaldada pelos artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 98, pelo artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90, e pelos artigos 3º, 13º e 14º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 96. A gestão democrática está intimamente relacionada às concepções de direito à educação ao longo da vida que orientam as práticas da educação de jovens e adultos. É por meio da gestão democrática que se pode efetivar o papel da unidade educacional enquanto polo cultural da comunidade, articulada em seu cotidiano ao território no qual está inserida. A unidade educacional faz parte de uma rede de serviços públicos locais, portanto, tem um papel fundamental no desenvolvimento local. Deve-se buscar a ação comunitária de cidadãos informados em interação com o poder público para o desenvolvimento social, cultural e econômico sustentável do território, entendendo a unidade educacional como parceira e o território e a comunidade como fontes de conhecimento. É preciso pensar sobre qual é o papel da unidade educacional, sobre a importância da gestão democrática, da noção de participação e de pertencimento àquela realidade. É importante entender que os educandos, independente da faixa etária, são sujeitos que devem ter suas histórias valorizadas. Os recursos e equipamentos educacionais devem estar a serviço disso. No que diz respeito às relações intersetoriais, então saúde, cultura, esporte, assistência social, é preciso pensar que as pessoas atendidas e participantes desses serviços são as mesmas e que a ação conjunta pode contribuir de forma significativa para a melhoria das condições de vida dessas pessoas. Princípios elencados pelos grupos de trabalho. Então, construção da unicidade, considerando a diversidade. Cidade educadora é um conceito que vai além da unidade educacional e pressupõe sua integração a outros espaços. Integração e articulação das unidades educacionais, centros educacionais unificados, diretorias regionais de educação e SME. Fortalecimento de ações coletivas da Secretaria Municipal de Educação, a articulação explícita das concepções definidas à legislação vigente, a recuperação do saber acumulado na rede municipal de ensino, integração entre os setores da SME, o DOT, Núcleos e Programas Especiais, e DOT, Programas Especiais, Cefai e Supervisão Escolar nas DRIs. Transparência, rapidez e segurança na circulação de informações e comunicados entre os setores da RME, acesso democrático à informação, valorização do profissional. O professor também é um gestor em todas as etapas e modalidades da educação básica. As relações democráticas devem ocorrer nos diferentes espaços da unidade educacional. Unidade educacional como produtora de cultura, unidade educacional aberta e problematizadora com clareza do seu papel na sociedade. A unidade educacional precisa refletir a natureza da relação com a comunidade, incluindo tal reflexão como pauta da gestão. Valorização do aspecto social da unidade educacional aberta à comunidade, transparente e não isolada. Valorização da cultura das pessoas que compõem a comunidade, respeito às características culturais, implica também contemplar as diversidades no currículo. Rede cultural envolve a comunidade, não apenas atividades escolares.
Política cultural deve ser criada com a participação das unidades educacionais. E quais são as práticas? Passamos agora pelos princípios. Quais são as práticas elencadas pelos GTs? Criar formas de pesquisar e conhecer a cidade, seus problemas, potencialidades e conflitos para uma relação humanizadora com o espaço urbano, fortalecer as instâncias de gestão democrática participativa nas unidades educacionais, nas DREs e na SME, fortalecer os conselhos das unidades educacionais para que realmente sejam participativos e democráticos, criar grêmios estudantis e incentivar a participação dos educandos, ouvir crianças, jovens e adultos e saber quais questões eles trazem, construir calendário comum que contemple as especificidades das unidades educacionais, centros educacionais unificados, diretorias regionais de educação e SME. Envolver a comunidade nos processos educativos, considerando não apenas educandos, professores e funcionários, como também os adultos responsáveis pelas crianças e jovens e todos aqueles que compõem o entorno da unidade educacional. Articular as ações das unidades educacionais, diretorias regionais de educação e Secretaria Municipal de Educação. Promover diferentes formas de acompanhamento, então cursos, seminários, encontros entre as unidades educacionais, congressos, grupo de trabalho, ações diversificadas, presenciais ou à distância, da DOT, DOT-P e DOT-SME, em parceria articulada ao Sistema Municipal de Formação de Educadores, CELFOR. Gerir e acompanhar, a partir das várias instâncias da RME, a unidade educacional como locus privilegiado da ação, enfatizando a ação, reflexão, ação. Estimular e apoiar as ações intersecretariais, realizar reuniões mensais com pautas formativas no formato do Seminário Interno mais Educação São Paulo, para recuperar os saberes e problematizar as práticas pedagógicas. Participantes: programas especiais, Cefai, DOT-P, supervisão e DOT-SME. Realizar reuniões mensais na SME para discutir o acompanhamento da implantação do Programa Mais Educação São Paulo. Participantes: Diretoria Regional, DOT-P, Planejamento, Programas, Supervisor Técnico e Coordenador de Cefai. Realizar reuniões semanais nas DREs com os participantes do Seminário Interno Mais Educação São Paulo de cada diretoria, diretor do DOT-P, diretor de programas especiais, coordenador do Cefai e supervisor técnico. Aproximar os setores pedagógico e administrativo, realizando orientações técnicas sobre o procedimento administrativos para uniformizá-los, de modo a garantir a celeridade e padronização em processos e na circulação de documentos de modo geral. Oportunizar mais espaços para a contribuição dos diversos atores da RME na elaboração de documentos relativos às publicações pedagógicas e legislações. Definir coletivamente as prioridades de formação, buscar aproximação com outras secretarias, promovendo a efetivação de uma rede de proteção social, ampliar a construção de políticas públicas integradas que respaldem as unidades educacionais, usar tecnologias a favor das necessidades de planejamento e organização, articular DOT e programas especiais, elaborar orientações normativas que apoiem a implantação do Programa Mais Educação São Paulo, criar canal de acesso à informação que disponibilize de maneira organizada orientações, documentos, notícias e etc. Ampliar a participação das unidades educacionais nos programas culturais já existentes na cidade, ampliar os espaços de atividades culturais e esportivas para além da unidade educacional. Promover o intercâmbio das produções culturais dos educadores e educandos. Mapear a diversidade local, então étnica, de gênero, geracional, social e etc. Mapear as redes de atuação local, então ONGs, equipamentos de saúde, etc. Fazer parcerias com o entorno da unidade educacional, equipamentos, lideranças e implementar ações institucionais na rede local. Estabelecer uma rede cultural
local e divulgá-la na unidade educacional e envolver as famílias nas ações da unidade educacional de maneira qualificada, além de festas juninas, reuniões de pais e etc. E aí agora a gente vem para gestão do conhecimento, né? A primeira gestão pedagógica, a segunda gestão democrática e a terceira gestão do conhecimento. Conforme se pôde perceber no decorrer deste documento, todos os palestrantes do seminário interno, assim como todos os GTs, na discussão de seus temas e propostas apontaram necessidades de formação. Indicações de práticas e princípios relacionados à formação de educadores apareceram de forma distribuída nos tópicos anteriores, pois não há possibilidade de estabelecimento de uma política formativa desvinculada de uma visão curricular. Porém, é necessário dedicar este tópico final do documento à organização de algumas questões sobre o tema da formação que surgiram durante o Seminário Interno Mais Educação São Paulo. A opção pelo tratamento da questão da formação como gestão do conhecimento neste documento está afinada ao conceito de organização da produção de conteúdos a partir do Seminário Interno Mais Educação São Paulo e a perspectiva sob a qual a questão foi abordada nos GTs e pelos palestrantes. Além disso, converge com a proposta de estabelecimento de um sistema municipal de formação de educadores, CELFOR, cujo objetivo já foi apresentado. O CELFOR, como sistema, organizará o gerenciamento do conhecimento na rede municipal de ensino em diversas esferas, sendo ela gestão das prioridades, então seleção de tópicos de formação a partir da necessidade e desejo da RME e da visão estratégica da política educacional, gestão da oferta, então articulação das iniciativas da SME, DRES e unidades educacionais, organização de rede de parcerias para oferta de cursos, universidades, sindicatos e ONGs, gestão do processo, então sistemática de acompanhamento de cursos ofertados, gestão do legado, criação de um repositório virtual para organização e compartilhamento da memória do conhecimento produzido pela RMI, gestão da informação, sistema informatizado que centralize as informações relativas ao percurso formativo dos profissionais, gestão do conteúdo, realização de publicações em diferentes mídias, contemplando as pesquisas realizadas e o conhecimento construído na RME a partir das formações. Essa organização dos processos estará também pautada por premissas definidas nos grupos de trabalho do seminário interno. Destacam-se alguns pontos. Primeiro, a abordagem participativa e investigativa. Então, formação não deve se restringir ao oferecimento de cursos por instituições parceiras, sendo a maior demanda a formação da rede pela própria rede por meio do estabelecimento de dinâmicas de reconhecimento, problematização e compartilhamento das práticas. Relação teoria e prática devem ser contempladas enquanto campos essencialmente diferentes que ganham sentido quando articulados. Para a implantação do programa Mais Educação São Paulo, os GTs apontam a necessidade da teoria para a iluminação da prática e para a construção coletiva de conhecimento. Bacana isso daqui. Multiplicidade dos espaços formativos, então fortalecimento dos horários coletivos e reuniões pedagógicas como espaços de formação, reconhecimento da unidade educacional como locus privilegiado da formação, atividades formativas que proporcionem maior integração entre unidades educacionais, DRES e SME, diversidade de formatos, então cursos, seminários, fóruns, comunidades de práticas e etc., presenciais e à distância. Unicidade, considerando a diversidade, promoção de atividades formativas sobre temas gerais, especialmente os princípios e concepções do Programa Mais Educação São Paulo, que contemplam educadores de diversas etapas, modalidades e regiões. Valorização das especificidades, então, promoção de atividades formativas que reconheçam as especificidades das etapas e modalidades da educação básica,
assim como questões regionais, aprofundando em tópicos e promovendo a valorização com equidade dos diversos profissionais da RMI. Construção de conhecimento e da memória. Então, é necessário estabelecer dinâmicas de registro das diversas atividades formativas realizadas, de modo que o acúmulo do conhecimento construído seja acessível como legado às novas gerações de profissionais. Uso das tecnologias de informação e comunicação para organizar as iniciativas e a comunicação entre os diversos atores da rede, democratizar o acesso ao conhecimento e sistematizar os conteúdos produzidos coletivamente. Portanto, mais do que padronização de um programa de formação com conteúdos e metodologias definidas, a necessidade da RME de São Paulo é que sejam organizadas as atividades formativas já existentes e criadas novas dinâmicas que favoreçam a construção coletiva do conhecimento, seu registro, sua organização e compartilhamento. Essa organização tem como um de seus elementos principais, mas não único e isolado, o oferecimento de cursos que possam subsidiar educadores quanto a determinados conteúdos, práticas e teorias específicas. A partir da compreensão da realidade da RME e de suas demandas, é que devem ser definidos os cursos e as atividades. Isso não significa que a rede já não conheça suas necessidades imediatas de formação. A princípio, os GTs apontam alguns temas prioritários de formação para a implantação do programa Mais Educação São Paulo. Então, currículo, integração entre educação infantil e ensino fundamental. Aqui é um problema, né, Sim, se a gente escuta falar muito, porque a criança sai aqui da EMEI, mas ela não foi preparada para ser inserida no ensino fundamental, que são mundos, digamos assim, completamente diferentes para ela, tadinhas. Trabalhos com projetos, ciclos de aprendizagem, autoria, interdisciplinaridade. Esse é um ponto também que eu acho que realmente precisa ser ensinado. Regência compartilhada, educação integral, educação de direitos humanos e desmembramentos como igualdade étnico-racial e educação especial. Educação também, um probleminha, né, igualdade étnico-racial também é uma questão a ser pensada e estudada ainda por nós. A avaliação institucional de acompanhamento de aprendizagem e as diferentes formas de registro e tecnologias para a aprendizagem. Essa a gente ainda precisa aprender muito também. A perspectiva investigativa é uma premissa da formação de educadores que deve ser estabelecida e foi tema de debate recorrente no seminário interno Mais Educação São Paulo. Segundo a professora Selma Rocha, em sua fala de síntese, existe um entendimento corrente que não é adequado à visão de educação que se pretende concretizar. O entendimento de que cabe à universidade pesquisar e à escola reproduzir. O que você acha sobre isso aqui, Pro? O entendimento que cabe à universidade pesquisar e à escola reproduzir. Enfim, isso aqui daria uma boa conversa. Na realidade, cabe à universidade pesquisar e à escola investigar. O pesquisador universitário trabalha com a formulação teórica sobre a prática, enquanto os educadores, na escola, investigam para agir. Não se pode subtrair da escola o caráter de investigação e de criação cultural. Para que a escola construa conhecimento, é necessário que consiga realizar mediações com o que educandos e educadores pensam, sentem, além das demandas expressadas por meio da fala. Ou seja, além do espaço democrático da escuta, é preciso observar, analisar o educando para tomar as decisões pedagógicas. Portanto, há uma combinação de estratégias fundamental. Então, primeiro, investigação cognitiva, mediação pedagógica a partir do princípio dialógico, relação entre currículo e território, não apenas o território social, mas o território interno dos educandos. Escolha dos temas, tendo em consideração a produção científica da humanidade e o que se percebe ser a necessidade dos educandos. Nessa perspectiva investigativa,
A formação de educadores deve considerar a ampliação de repertórios para que os professores possam, de fato, dialogar com as perguntas trazidas por crianças, jovens e adultos. Por exemplo, um professor de educação infantil não precisa dominar os detalhes de conteúdo de história e geografia, mas deve estar preparado para lidar com as questões de tempo e espaço trazidas pelas crianças. O estabelecimento de um sistema de formação que gerencie o conhecimento na RME e favoreça a construção compartilhada de práticas pedagógicas, a investigação e a organização da memória é fundamental para que a rede avance no sentido do seu propósito maior, a melhoria da aprendizagem dos educandos. Princípios elencados pelos grupos de trabalho. Então, formação humanizadora e política, educador como pesquisador, realidade local e questões universais, formação como valorização profissional, metodologia dialógica e problematizadora, unidade educacional como locus privilegiado de formação, organização do trabalho partindo do princípio da pesquisa em todos os níveis, formação continuada de todos os profissionais da educação, contemplando o maior número possível de formatos disponíveis, presencial, à distância, encontros locais, encontros regionais, encontros municipais, horários coletivos, entre outros. Democratização do acesso às atividades formativas, formação voltada para estudos, mas com foco nas práticas no fazer coletivo, integração das formações, respeitando especificidades, são temas transversais para a formação de educadores de todas as etapas e modalidades da educação básica: inclusão, convivência, cultura, ética, valores, cidadania, participação, democracia, protagonismo. Esses temas devem nortear práticas cotidianas. É importante que o formador conheça a rede. Todos os momentos de diálogo coletivo dentro das unidades educacionais são momentos de formação. Práticas elencadas pelos GTs. Propor formações destinadas a públicos diversos com atividades comuns a educadores de diferentes etapas e modalidades da educação básica de diferentes regiões da cidade. Promover formatos diversificados de formação, seminários, cursos, fóruns, encontros entre unidades educacionais, congressos, grupos de trabalho. Atender a todos os segmentos e as demandas formativas das unidades a partir da escuta de suas necessidades, oferecer atividades formativas a todos os setores das DREs, oferecer formações que ocorram em unidades específicas ou em escolas polos, estabelecer comunidades de prática sobre os projetos, então ação, reflexão, ação, integradas à DRE e à SME. Promover formações conjuntas, SME, DRE e UE, estabelecer prática de registros do que ocorre em cada segmento para subsidiar a discussão, promover atividades formativas itinerantes, então circulação das equipes de formação pelas unidades e dos educadores por outros lugares, contemplando a ação pedagógica e envolvendo os gestores, realizar vivências culturais para ampliar a formação, produzir novos materiais de apoio que contribuam com a implantação do programa Mais Educação São Paulo, realizar formações por fórum e videoconferências com boa plataforma, dar continuidade às ações conjuntas iniciadas, como, por exemplo, seminários para o ciclo de alfabetização, Congresso da Zona Leste, Semana de Alfabetização, Movaeja, seminários de avaliação e qualidade na educação infantil. Discutir concepções fundamentais, então, currículo, papel da unidade educacional, quem é o educador, quem são os profissionais, diretor, coordenador pedagógico, professor, AVE, supervisor. Pautar o conceito de educação integral na formulação curricular, informações sobre a organização estrutural, tempo, espaço, recursos humanos, acessibilidade. Oferecer formação focada aos professores que trabalham com projetos. Pautar as diretrizes curriculares nacionais como conteúdo de formação. Formar os profissionais que trabalham na unidade educacional sobre a concepção de cidade educadora e sobre o papel da educação nas unidades educacionais neste contexto. Oferecer formação para o educador da EJA, pensando nas diferentes formas de atendimento, então o MOVA, CIEJA, EJA modular, EJA noturno, CMCT. Demandar
da UAB cursos de formação em temas como educação integral, cursos de extensão e especialização, educação especial e educomunicação. Então, Universidade Federal de Minas Gerais e a USP. E finalizando aqui, tem o nome de todos os profissionais em ordem alfabética que participaram. Não nos interessa essa informação, certo, Pro? E agora nós daremos início aos anexos que contam. Eu vou voltar lá no índice só para a gente dar uma olhadinha. Então, percebe que aqui, ó, nós estamos na página 71 e vai até 120. Então, da página 71 até 120 é somente anexo. Anexo. Então, voltemos lá só para dar uma olhadinha, ó. Quais são os anexos? Opa, aqui. Eu voltei muito, né? Aqui. Então, ó, veja bem. Nós passamos pelo primeiro eixo, que foi qualidade. Hoje nós passamos pelo segundo eixo, que foi gestão. E aí, no próximo vídeo, nós daremos início ao estudo desses anexos, tá bom? Então, nota técnica 1, 2, assim por diante. Vai ter coisa aqui que provavelmente a gente não vai precisar, como por exemplo, avaliação para aprendizagem, se não me falha a memória, porque já tem vídeo gravado no canal sobre avaliação, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha direitinho e a gente vai passar por todos esses documentos, porque olha só, educação infantil, ensino fundamental, alfabetização, interdisciplinaridade, autoria, então todos aqueles temas que foram abordados anteriormente lá em cima, né, que os GT apontou como temas que precisavam ser estudados por nós, eles voltam aqui, eles aparecem, certo? Ó, processo de aprendizagem, formação de educadores, enfim, tem bastante coisa aqui para nós estudarmos, tá bom, Pro? Este vídeo vai ficando por aqui, eu espero muito que você tenha aproveitado, eu tenha contribuído de alguma forma. Esteja firme, Pro, sigamos focadas na busca do nosso sonho, do nosso cargo na Prefeitura Municipal de São Paulo. Um beijo, até mais, tchau!